Oi, gente, tudo bem? Começando mais um episódio desse podcast, o nosso quinto episódio do Já Fiz Plié, da nossa segunda temporada. E hoje eu estou muito feliz que eu vou conversar com ela, que é cantora, atriz, bailarina, atua em musicais em São Paulo e também é astróloga. Hoje eu converso com Mari Amaral. Obrigada, Mari! Oi, obrigada, Pia, pelo convite. Quero que a gente tenha todos e consiga falar para o pessoal alguma coisa que seja interessante e relevante para eles se enxergarem aí. Com certeza. Mari, me Hum. conta um pouquinho da sua história. O nome do nosso podcast é Já Fiz Plié. E a minha pergunta clichê é: você já fez muitos pliés na sua vida? Nossa, muitas. E aí eu já posso contar uma coisa uma coisa interessante sobre mim, né? Eu Aham. nasci com não sei, nenhum físio, nunca ninguém me explicou direito, mas eu tenho toda uma cadeia posterior muito encurtada. Então a coisa É. mais difícil para mim é o plié. É a coisa que eu tenho mais dificuldade no balé. Sério, que curioso! E um passo base, assim, né, que vai fazer. Exato. Sabe quando o pessoal fica brincando de ir até o chão sem tirar o calcanhar do chão? Tem gente que consegue, né? E Aham. fazer isso com facilidade. E aí, minha maior tristeza é nunca ter conseguido. Eu sempre Ah, faço, olhem meu plié, cuidado para ele não passar desapercebido. Aí eu faço e eu dobro assim um pouquinho o joelho e já estou no limite do meu calcanhar no chão. olha, que curioso, Mari. Muito, mas eu já fiz muito na vida e digo que eles me salvaram muito, porque querendo ou não, como eu tenho essa cadeia toda cortada, quando eu Aham. parei de dançar uma época, eu tive muito problema. E eu falei, meu Deus, se eu não tivesse feito balé a minha vida inteira, não tivesse feito tantos pliés, talvez Aham. eu tivesse muito problema até para andar. Sim, olha só. Uhum. Que legal. E você começou novinha, começou criança? Comecei com 6 anos de idade. Na verdade, eu Uhum. não. Mentira. Eu comecei com 5, porque a minha primeira modalidade de dança é balé. Eu fui fazer Ai. dança cigana Mentira, com 5 anos? com 5 anos, porque era na época da novela Explode Coração, da Dara. Ah, aham. Lembra? E aí Sim, sim, tinha, sim. e aí tinha uma academia em Campinas, né, minha cidade, que Sim. tinha às vezes esse tipo de curso que era meio sazonal. Então abriu-se uma turma de dança cigana e eu fui Meu fazer com Deus. 5 anos de idade. E a hora que a turma não existia mais, a minha mãe me perguntou se eu gostaria né, assim, de fazer alguma outra coisa. E aí ela falou: Aham. Mas então vamos para a academia onde eu fiz balé e eu vou te levar. Vamos fazer uma aula teste para ver se você gosta. Que legal. E você se Sim. encantou. Sim, sim. Uma coisa que acontecia quando eu era muito pequenininha é que como eu tinha toda aquela cadeia posterior encurtada, eu Aham. corria pequena, eu ficava correndo porque eu era muito serelepe, para baixo, para cima na minha ponta. Aham, sim. E aí as pessoas ficavam me perguntando: "Vai ser bailarina que nem a sua mãe?" E eu falava: "Não". Eu achava que eu não queria. Mas aí com 6 anos rolou uma vontade e Que, aí fiquei por muitos e muitos anos. que bom que a dança te ajudou nesse sentido e que ela já estava em você de alguma forma, né? Que eu acho que Sim. a dança cigana, ela é quase assim uma dança de ancestralidade, né? Que bonito você ter Uhum. começado por ela. Sim, sim. As mãos falavam, né? Sim, que linda. E daí você fez muitos anos de dança, você me falou que fez até os 22 anos, né? Você tinha... Isso. Eu fiz balé clássico ininterruptamente, dos Uhum. 6 aos 22. Mas eu peguei mesmo no gosto, porque por muitos anos foi bem hobby. Aham. Com 16 para 17 anos é que a coisa ficou séria para mim. E aí eu Sim. passava todas as férias, eu fazia curso em São Paulo. Uma vez que eu fui fazer um curso na Alemanha, passei as férias inteiras dançando na Uau, Alemanha, que e aí legal. essa loucura, assim, e dançava quase todos os dias, nos dias da semana eram todos, eventualmente Aham. algum sábado também, até os Sim. 22. Sim, que legal. E como que você vê assim a dança como, claro, fundamental para a sua formação como artista, mas também como sua formação humana, assim, o que que você acha que seria diferente se você não tivesse dançado na sua vida? É muito louco porque
no processo de amadurecimento e me enxergar em outras linguagens, né? Quando eu fiz a mudança para o teatro musical, eu precisei entender a dança sobre outras perspectivas, que antigamente eu era balé, balé, balé. Aham, Não aham, entendia sim. mais nada, nunca tinha feito sapateado, nunca tinha feito jazz, só conhecia a dança cigana. Tô brincando. Mas justamente foi muito legal perceber como não foi um acaso eu ter escolhido a dança. Acho que era quase Sim, inevitável, sabe? O meu corpo fala. E sim. tudo que eu faço, eu entendo com o corpo. Às vezes eu preciso decorar um texto, ou eu preciso fazer uma apresentação. Sempre que eu tô precisando decorar uma coisa, em mim, eu preciso passar pelo corpo. Então, Uhum. eu sinto que é uma afinidade que, claro, o exercício, a prática, desenvolveu isso em mim. Com certeza, isso já era meu. Sim, que legal. E você fez a sua adolescência inteira e aquele momento de decisão, né, assim, de carreira, que parece que a gente tem que decidir a nossa vida aos 17, Uhum. né, que é tão, tão intenso. Como que foi para você? Então, no meu caso, como eu comentei, né, Uhum, com 16, 17 anos, na hora que eu estava saindo da escola, foi a hora que eu passei para um grupo semiprofissional dentro da minha academia, e foi a hora uhum, que eu fui fundo. Só que, ao mesmo sim, tempo, eu entrei na faculdade, e eu fazia sim, faculdade integral, então eu ia para a faculdade das 8 às 5 da tarde, e, uhum, e aí depois eu seguia para o balé e ficava lá até 9 horas da noite, 9h30. aham. E então era o gostoso foi que, na verdade, eu levei as duas coisas a ferro e fogo. Sim. Era ruim para minha vida social, mas Não eu tinha, brinco, que não não existia existia. na época. Até existia, nossa, às vezes eu ia numa festa, aí de repente eu tropeçava, eu começava a chorar, porque eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir dançar, Ai, sabe sim. assim? Mas Era foi sempre a justo, bailarina do grupo, né? Do grupo de amigos tinha a sempre. bailarina, que era você. Sempre, era sempre assim, no trabalho. A Mari faz essa parte porque é o que ela vai conseguir ter tempo para fazer, sabe assim? Eu Aham, tinha toda uma ajuda das minhas amigas, porque elas entendiam que meu foco também estava em um lugar. sim. Mas é isso, a gente levou tudo do jeito que eu queria, assim, né? Dentro da minha afinidade, eu levei minhas duas formações ao mesmo tempo. Aham, que legal. E que momento que você. Porque você falou pra mim que fez relações internacionais, né? De faculdade? Isso, fiz relações E, internacionais e economia. uau. E quando que você direcionou, assim, seu âmbito profissional completamente para o teatro, para dança, né? Para o teatro musical? Lembra quando eu contei que eu fui para a Alemanha fazer Aham, dança? Quando eu cheguei lá, eu já tinha feito alguns cursos em São Paulo, já tinha tido fora da minha academia. Mas quando eu fui para a Alemanha, eu olhei para aquelas pessoas que estavam lá e que tinham muitas facilidades físicas diferentes de mim. Por exemplo, aqui no aham, Brasil, a gente tem um biotipo que vai se assemelhar mais com a técnica cubana, porque a gente tem uma musculatura de perna um pouco mais forte, um quadril maior, né? Então a gente tem sim. ali toda uma condição biológica que não, vamos dizer assim, não é a mais apropriada para o jeito que o balé se desenvolveu nesses países da Europa ou até mesmo leste europeu, Rússia, né? O Sim, biotipo é sim. completamente diferente. Então, quando eu cheguei lá e percebi que eu tinha algumas dificuldades muito grandes, eu lembro até uma situação em que eu encurralei o meu professor, um russo, Sergei, adorava Sergei. Aham, Sergei, aham, eu perguntei e falei, Sergei, você acha que eu consigo ser bailarina profissional? E é. ele se recusou a responder. Uau. E eu entrei em desespero, porque tudo que eu Aham, queria era que ele me desse uma resposta. E sim. ele, muito sabiamente, falou Uhum, para mim: eu não posso tomar essa decisão por você, eu nunca posso ser a pessoa responsável por alimentar ou destruir o seu sonho. A única que falar isso para você é você mesma. E aí sim. eu entrei em pânico, porque eu falei, me manda fazer alguma coisa que eu faço, porque eu não quero Sim. decidir. Até que quando eu voltei para minha academia, naquele ano, como eu tinha passado mais tempo ainda ensaiando, foi um ano em que eu tive muitos bônus dentro. Eu fui protagonista do balé, eu fui o papel título, a primeira bailarina da peça. Aham, Eu aham.
eu recebi um prêmio, sabe, assim, foi muito legal, porque Sim, eu consegui conquistar várias coisas aqui, mas na minha cabeça já estava muito claro que talvez houvesse um limite, ou pelo menos eu precisaria me esforçar muito mais para chegar nesse nível competitivo que eu estava imaginando e que me observar dentro daquele contexto internacional tinha me mostrado. sim. Nas próximas férias, eu não tinha tomado essa decisão conscientemente, assim, né? Não vai rolar, mas eu comecei a me engraçar para o teatro musical, resolvi fazer um curso de teatro musical e não de balé naquelas férias. E Aham. aí, quando eu fui para o teatro musical, me pegou. Sim, maravilhosa. Porque aí eu ia conseguir usar outras coisas também para me expressar, né? O além do Sim. corpo, eu usaria uma musculatura mais específica, que é a minha musculatura vocal. De repente, eu Uhum. percebi que tudo que eu estava no balé tinha a ver com os balés de repertório. Então, na verdade, eu gostava de contar uma história. Aham, sim. E aí a afinidade foi tanta que a partir daquele momento eu fui cada vez mais indo para o teatro musical, até que chegou um momento em que o balé parou de fazer sentido para mim como, vamos dizer assim, meu hobby principal, né? E eu Aham, comecei a fazer mais teatro musical mesmo. sim. Que legal. E é justamente isso, né? Às vezes o balé, talvez hoje nem tanto, né? Mas ele sempre ficou dentro de uma caixinha muito específica, né? Uhum, Para quem pratica. Então, algumas bailarinas tinham muito preconceito. Eu vejo que até na minha escola é o quanto isso uhum. mudou com o tempo, né? De não, eu só faço balé, eu não sei dançar mais em uma outra modalidade, porque o balé ele é tão específico, né? Que ele te limita de alguma forma, se você põe assim na cabeça. Né? E o teatro musical ele precisa que você seja um artista de múltiplos talentos. Né? Cada musical é uma dança. Exato, exato. Eu brinco que antes eu era bailarina clássica raiz, e Uhum. aí depois eu virei assim, o que você me falar para dançar, eu danço. Tipo, eu lembro Sim. que no meu primeiro musical, meu primeiro não, meu segundo trabalho com musical, eu tinha que dançar uma coreografia que era com pé de pato. Nossa Senhora! A gente fazia muito de sapateado com pé de pato junto com balé de pé de pato. E Sim. era de maiô, porque era um anos 50 assim, de toquinha. Então era a coisa Uhum. mais engraçada do mundo. E quando que eu ia imaginar, na minha carreira Sim. de balé clássico, que eu ia estar dançando Que com um pé de demais. pato, que eu não consigo nem andar direito. É. Quanto mais Mas dançar, né? Que loucura, que legal, que exato. desafio, né? Muito, muito grande. E aí os desafios continuaram vindo, né? De sempre ter que me propor a fazer, às vezes, alguma coisa muito fora da minha zona de conforto. Mas Uhum. graças a Deus, a técnica que eu desenvolvi com o balé clássico me ajudava a conseguir passear pelas várias linguagens com limpeza, sem me Uhum. machucar tanto, né? Eu vejo muita gente Sim, se machucando no musical, muita gente. sim, sim, é verdade. Isso é mais falado hoje em dia, né? O quanto é importante a saúde do artista, né? Do Uhum. bailarino, do cantor, enfim, né? Para não se sujeitar a fazer de qualquer, independente de qualquer coisa, o resultado tá ali, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo para poder trabalhar mais tempo, né? Sim, e é que nem uma bicicleta, né? Às vezes Hum. você está fazendo um tipo de trabalho e aí de repente eu Uhum. mudo para um musical que precisa de uma técnica um pouquinho mais forte, o espetáculo tem mais dança Uhum. e aí pode ser que sei lá, no primeiro, segundo dia eu fique dolorida, mas a resistência muscular está aqui para conseguir Sim, fazer. Então, querendo ou não, todos os anos que eu fiz de balé me deram uma outra sobrevida sim. corporal. Sim, com certeza. E você parou um tempo e voltou a dançar depois, Mari? Parei. Quando eu entrei no musical, eu falei: ah, agora eu sou atriz, não quero mais dançar balé. Fiz a transição e aí comecei, até porque dentro do musical e dentro das áreas artísticas, o que eu percebi é uma desvalorização bem grande do dançarino e do bailarino, né? Os cachês Ah, normalmente, comparativamente, são menores, então sério. existia uma necessidade de me diferenciar Ah, até financeiramente dentro do meu entendi. trabalho. Nos musicais, os bailarinos acabam ocupando funções dentro do Hum, musical que eles precisam menos fazer as outras coisas.
E eles Entendi. contam menos a história. Eu brinco que às vezes o bailarino ele se torna um satélite daquela história, daquele núcleo de história. Claro que com Entendi. essa existem musicais que são de dança inteiramente Aham, e existem sim. musicais em que a dança os personagens principais precisam dançar muito. Existem exceções, mas no geral e Sim. baseado no perfil aqui do Brasil, do que vem para cá e do que é Aham. criado originalmente aqui no Brasil, às vezes a gente tem essa dificuldade, um preconceito mesmo. Entendi. E eu e outros artistas que sabem fazer as três coisas, cantar, dançar e interpretar, a Aham. gente fica brigando para que nunca as pessoas vejam a gente menor só porque a gente tem uma boa formação em dança. É o oposto. A minha Sim, boa olha formação que em dança loucura. É um plus? é uma vantagem, exato, exato. Sim, sim, sim. Nos Que Estados loucura. Unidos, eles chamam isso de triple threat, que é o artista que ele é completo, que ele faz as três Aham. coisas. Mas aqui no Brasil, por muito tempo, os artistas faziam, às vezes, só uma modalidade muito bem, e aí Sim, uma segunda não tão bem e a terceira nada, mas normalmente duas dessas modalidades muito bem, e aí a outra fica um pouco para trás. entendi. Que loucura. E daí, nesse momento, que você se viu atriz e fez toda a formação para o teatro musical, você decidiu parar de dançar. Fiz exatamente, fiz essa escolha idiota e comecei só trabalhar, né? Só que Uhum. chegou uma hora que veio a conta. Que o corpo Então, gritou. exato. Aí eu me machuquei, com 22 anos eu parei de dançar. Então, Aham. com 23, 24, 25, quase 4 anos, eu fiquei só fazendo o trabalho corporal que a peça me exigia. E o problema é que Aham. normalmente os movimentos são muito repetidos, né? A gente Sim, faz, sim. se na peça tem um Grand-Battement para a direita, você faz todo de um Grand-Battement para a esquerda, mas aí você vai ficando torta, porque não tem o É. Grand-Batiment para a esquerda. Sim, sim. E são muitas sessões. Então, o corpo acostuma a fazer aquilo, só que ele Aham. não consegue fazer as outras coisas também. Uma coisa nova demora para ser aprendida, vamos dizer assim. Sim, sim, Porque você sim. tá de forma. E aí eu tentei, olha, eu caí na cilada de tentar fazer academia para compensar o fato de eu não estar dançando. Eu fui um Aham. mês, o moço machucou, inflamou meu joelho, eu nunca mais voltei. Olha Falei, que me dá a loucura. dança, que eu quero a É. dança. A academia não é Sim. para mim. Sim, sim, sim. Nossa, que loucura. E aí, em 2017, foi a hora que eu voltei de verdade para dança, porque eu entrei num musical que era Cinderela, Ah, que lindo. De Rodgers and Hammerstein. É um musical bem tradicional, e ele Aham. tem uma cena que eles precisavam de bailarinos para dançar um balé de salto. Uhum. Tanto que comigo tinha uma bailarina da São Paulo Companhia de Dança, tinha um pessoal, assim, muito bom. E Aham. aí, de repente, eu me vi naquele contexto em que eu estava parada, que eu estava fora de forma, e aí eu tive que Oh, correr atrás e voltar para o balé. O sim. primeiro ano, Bia, eu só chorei. Que Eu trágico. começava a aula chorando, eu terminava a aula chorando. Que loucura, Porque mas por quê? aquilo mexia em vários lugares, assim, dentro de mim. Aham. Porque parecia que de alguma forma, naquele musical, eles me contrataram só para dançar. Eles Entendi. precisavam, foi de última hora. E Ah, aí voltar a dançar fez eu achar que eu estava dando um passo para trás na minha carreira. entendi. Voltar a dançar me colocava de frente com essa minha questão, por exemplo, do meu pliezinho pequeno. Voltar a Aham. dançar fazia eu, às vezes, colocar aquela rigidez dentro da minha cabeça, aquele parâmetro de perfeição que às vezes acompanha muitos dos bailarinos, né? De meu Sim, sim, Deus, sim. por que que minha coxa não é menor? Meu Deus, por que que eu não sou mais andeor? Meu Deus, Nossa, por que sim. que eu não consigo girar três piruetas? Meu Deus, sabe esse tipo de coisa? Aham. Sim, sim. E então foi um momento de muito, assim, foi de muito De. sofrimento, mas de muito crescimento também, Aham. porque aquele momento que eu consegui fazer as pazes com a dança, de começar a curtir de novo, sabe? Sim. Então é tão interessante, né, como a dança ela vai muito além do físico.
como a gente trabalha tanto o nosso emocional, né, o nosso interno, e é delicado, porque tudo que a gente já tem de desafio durante o processo de aula, né, quando você faz regularmente, quando a gente para, a gente perde condicionamento muito mais rápido. Então, para voltar, é o dobro do trabalho. Uhum. Não, com certeza. E eu sinto muito que o corpo e a mente, eles estão muito conectados. Eu tenho um tio que é montanhista. E ele fala É, isso, assim, que cabeça de atleta, cabeça de pessoas que fazem qualquer atividade física em alta performance, ela tem que sim, ajudar. Se a gente sim. começa a colocar empecilho, se a gente começa a se pôr para baixo, se a gente começa a achar que a gente não consegue mesmo, né? Sim, 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 sim. É um todo, né? Não existe assim uma. Eu acho que a gente que fala de arte, que trabalha com arte, eu acho que isso é ainda mais forte, né? Tanto para a gente transmitir a mensagem que a gente precisa, né? Para as pessoas que a gente quer transmitir, enfim. Total, Nós somos completos, né? sim. E integrado, né? Precisamos. Integrados. Eu já vi muitas pessoas assim que tinham uma baixa autoestima, pessoas que eram muito talentosas com baixa autoestima, ou pessoas que eram Aham. muito talentosas e que na verdade, por elas terem facilidades, elas não achavam que elas precisavam se dedicar e acabaram chegando em lugar nenhum, né? Então a Aham. gente Sim, vê que sim, como sim. uma fragilidade, às vezes, de como você está escolhendo se perceber no mundo, pode Sim. não te levar aos lugares que você poderia fisicamente. Sim, com certeza. E hoje em dia, você continua fazendo aula? Qual que é a sua relação com a dança hoje em dia, assim? Olha, semana passada balé, porque quando começou a Quarenta. pandemia, eu estava fazendo um Aham. musical muito difícil antes da pandemia. É o West Side Story, que é um musical, Mentira! Aquela do juro. West Side Story. Ai, eu amo! É lindo, né? Bom, e aí a gente Sim! estava lá, as coreografias, a gente estava fazendo a coreografia original. Ele foi Uau! comprado com a coreografia original. Aham. Então, ele fisicamente, ele era muito pesado. Eu estava super em Sim. forma. Quando começou a pandemia, com essa coisa de saúde mental e tal, eu comecei a falar, vou fazer yoga em casa. Sim. Adivinha o que aconteceu comigo fazendo yoga? A bailarina fazendo yoga. Ai, lesão. Exato! Porque você acha que o respira e alonga é respira e alongador. E não respira e É alonga e relaxa. como uma pessoa normal, né? Porque a gente tá Exato, fora da pessoa normal, né? exato. Aí eu passei muito, assim, alguns meses, né? Muitas sentadas no travesseiro, porque eu machuquei Aham. a intersecção do quadril com o posterior de coxa. Ai. E aí fui, assim, fazendo exercício de físico, em contato com as físicas o tempo todo, durante a Aham. pandemia para melhorar. Sim, sim. E aí, quando deu uma melhorada na pandemia, a Ibirapuera, eu comecei a correr. E aí, semana passada, começou a me dar um comichão, 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 e aí eu fui pro balé, mas porque eu queria, não Aham. por qualquer outro motivo. Então, eu comecei semana passada de novo, depois Ai, desse que contexto delícia. louco. Que delícia. E você tá nesse momento assim agora de curtir o balé? Como é que você se sente? Para mim, a dança, ela é meu instrumento de trabalho, então Uhum. não é só curtição. Não posso Sim, dizer que sim. seja só curtição, Aham. mas com certeza, enquanto a gente ainda não volta, né, 100% a peça que eu estava fazendo, Aham. provavelmente ela volta a ensaiar no final de outubro. Aham. Então, por enquanto, eu ainda posso me dar o luxo de curtir um pouco, de fazer porque eu Sim, tô afim. Mas daqui a pouco, provavelmente, eu vou ter uma necessidade aí de trabalho. sim. E Mari, deixa eu te perguntar uma coisa assim de Tá. curiosidade mesmo. Quando eu também sempre dancei a vida inteira, né? Dançava, brincava de espetáculo, né? A gente criança já a dança já tá na gente. E no meu caso, né, eu não trabalho como artista, trabalho como professora, coreógrafa, tenho a escola. E Uhum, houve um momento na, na minha trajetória onde teve esse choque de algo que eu amo para algo que é a minha renda, né? Que é o meu trabalho. uhum, Você passou por sim. esse momento onde deu essa crise de não, mas o que eu amo, porque até então era o que a gente amava fazer, era um momento de distração e de repente vira um momento de obrigação, entre aspas, né?
onde você tem que dar resultado, onde é aquela cobrança do trabalho, claro, com o crescimento, enfim. Você passou por esse momento? Como é que foi para você? Assim, como eu nunca trabalhei em companhia efetivamente, eu não sei como é uma rotina de companhia. Eu não sei Aham. como é dançar um balé profissionalmente. Eu sei dentro do meu contexto semi-profissional, ia para competições, tinha de final de ano, mas que é um pouco Sim, sim. diferente. Aham. Dentro do teatro musical, a demanda é tão grande, às vezes, de horário mesmo, né? Eu fazia um espetáculo que era Peter Pan. E Aham. no Peter Pan, o coreógrafo, que é brilhante, é um coreógrafo que, se alguém não conhece, por favor, Nossa, ele é conheça, maravilhoso. que é Aham. Alonso Barros. Maravilhoso, sim. Alonso Barros é a reencarnação de Bob Fosse, um outro coreógrafo Sim. gênio Ele é da, da, incrível, é. da história da humanidade, assim. E eu brinco que o Alonso é a reencarnação do Bob Fosse e acho que a gente tem a chance, a sorte, o privilégio de estar Aham. vivo para ver os trabalhos do Alonso enquanto ele está fazendo esses trabalhos, né? E Sim. aí, quando eu estava fazendo o Peter Pan com ele criou umas coreografias, né? Algumas coreografias que ele mesmo compôs a música junto com o baterista nos ensaios. Era toda inspirada no movimento tribal. Tinha Ah, muita relação com o sim. chão. As Sim. coreografias do Alonso sempre tem muito joelho, a gente sempre dança muita coisa no joelho, então os Aham. figurinos sempre são colocados com joelheira, porque a gente faz toda uma movimentação muito própria do Alonso, que é Aham. sempre esquisito, é sempre pro lado contrário, é tudo para a esquerda, porque ele é super esquerdista. Aham. E nesse espetáculo do Peter Pan, como a gente dançava muita coisa, não só dançar, né? Eu voava nesse espetáculo também. E aí Ai, que eu tinha que lindo. sair do palco e voltar para o palco em segurança. E isso tem a ver com o nosso corpo estar em forma e a gente está conseguindo Aham. comandar ali todos os grupos musculares, né? Bom, Sim. era tão pesado esse musical fisicamente que a quantidade de lesões era assim um absurdo. Nossa. E você percebe que é trabalho, que você Aham. precisa todo dia aquecer, precisa quase todo dia ir na físio, você precisa Uhum. sempre estar muito atento para fazer o seu trabalho. Não é dançar só porque você está sentindo a música, né? Que Sim, pode ser sim. nesse lado, vamos dizer assim, mais da expressão artística puramente. Quando você vira alguém que ganha dinheiro com o seu corpo, a sua Aham. atenção tem que estar redobrada, porque você não pode correr o risco de se machucar e Exato. precisar de fisioterapia, precisar ficar fora um tempo. Então, Aham. muito essa responsabilidade em relação ao meu corpo, principalmente ficando mais velha. Eu tô com 31 anos agora e já tive Aham. algumas lesões aí mais velha. Quando é pequena, ninguém. Você torce o É- pé, parece que não aconteceu nada. Você Aham. chega uma idade que não é mais assim. E é tão doido, né? Porque é super nova ainda, né? Mas dentro da Sim. carreira ali já tem exigências, né? Do seu É, corpo que enfim, é natural, né? não, Que total. É aquela coisa que você vai levantar, só com as costas e fala, meu Deus, né? é a música A da gente Sandy vê. total, né? Nossa, tem que ir com calma. É, Então tem muito essa coisa do respeito ao corpo dentro do trabalho, quando vira trabalho, o corpo vira trabalho, ele vira trabalho. Precisa ter sim, sim. foco de trabalho para lidar com ele, para você poder usar ele na máxima potencialidade dele. E a outra Sim. coisa que eu já mencionei aqui, a gente já tocou um pouco nesse ponto, que foi o dinheiro, né? E como o Aham. bailarino ele é desvalorizado no país, assim, a arte no geral, mas eu sinto que o Aham. bailarino bastante, porque principalmente porque a gente não tem tantas companhias assim, Sim. então as vagas de trabalho menores. Aham. Eu sinto que existe muitos dos meus amigos que eram bailarinos clássicos acabaram indo para uma área de dançar na televisão, fazer Aham. videoclipe, dar aulas, fazer esses Sim. espetáculos de teatro musical. Então você vai buscando outras áreas, outros subgêneros dentro da Sim, dança, sim. que tal lá quando você fizesse por hobby, por amor, você gostava de fazer balé clássico de repertório, como era o meu caso, a Aham. possibilidade de fazer balé clássico de repertório no Brasil é muito baixa. A gente Sim, tem sim. só uma companhia bem Sim. estabelecida. Aham. Então, você acaba tendo que trabalhar com uma perspectiva muito de elite para você chegar naquele lugar.
Às vezes você precisa de uma indicação ou precisa morar num determinado lugar. Então eu sinto que a possibilidade de você trabalhar efetivamente na área no começo pode ser Uhum. difícil. Sim. Então é E bom como você se diversificar. total. E como que você vê o retorno das apresentações? Você falou que vai voltar a ensaiar no final de outubro, né? Nós Uhum. estamos ainda pisando em ovos, né, em relação ao retorno das peças. Como que você acha quando você acha que vai retornar ao mais perto da normalidade e como que vai ser esse retorno? O que Olha, você acha? O que você eu espera? eu conversando com uma amiga, ela tem uma vozinha de 104 anos. Nossa! E aí, e aí ela estava falando, quando começou a pandemia, que a gente achava que ia durar 2 meses, Ai, sim. ela falou, imagina, a gripe espanhola dura 3 anos, isso não termina antes de 3 anos. E a gente falou, Uau! imagina, tá louca, velho? Imagina! Assim, Está louca? tá louca, vó? Assim, eu já Nossa. tive, esse meu musical, ele já foi atrasado, ele já foi, né, adiado 3 vezes. Aham, sim. Então, eu assim, estou esperançosa para que a gente consiga voltar no final do ano, Aham. mas eu um pouco cética com relação a essa possibilidade. Eu acho que segundo semestre do ano que vem, provavelmente. Do ano que vem ainda, né? Mas eu estou sendo bem pessimista. É, assim, pensando na pior das hipóteses, né? Exato, exato. Mas eu acho que as pessoas estão com tanta saudade de teatro, né? Uhum. Nossa, de estar. Fora a gente, assim, de estar no teatro, né? Atuando ali dentro dos bastidores, mas eu acho que as pessoas estão com Sim, tanta sede eu de só ir ao quero um teatro. canhão. Eu só quero um canhão em mim. Sim, maravilhosa. É. Ai, Mari, que delícia conversar com você. Nossa, e Obrigada, que bom, que bom. Fiquei muito feliz pelo que convite e feliz que a gente pôde trocar. muito bom. E agora eu queria fazer 8 perguntinhas para você, para a gente conhecer um pouquinho mais. Pode Tá, ser? pode? Vamos lá. Na dança, seguimos a contagem de 8 tempos. Aqui, você acompanha essas 8 perguntas. Bora lá. Pergunta 1. Qual o seu balé ou musical favorito? Ai, que pergunta difícil para você. Muito difícil. Eu brinco que eu sempre tenho o meu top 5, né? Ai, sim, pode ser É, mais de um, se você quiser comentar mais de um. Deixa eu pensar. Balé, eu acho que o meu balé preferido é La Firma Gardê. Ah, que lindo! Ah, é mesmo. Eu Nossa, ninguém amo. falou desse ainda. É que eu gosto muito da abertura que ele tem dentro do balé para o cômico, né? Às vezes a gente tem Aham, um papel ou outro que é cômico, mas o La Firma Gardê, ele é tão gracioso, ele é otimista, ele é engraçadinho. Tem várias coisas que eu, sim, como artista, sempre gostei de fazer em cena. Então eu acho que o La Fille é o meu preferido. sim. E você As já fez o galinhas. papel? Você já fez o papel da protagonista? Já, Nele já? lembra naquele ano que eu falei que eu fui, que eu virei a primeira bailarina da minha academia Aham. e tal? Foi essa peça que eu fiz. Ai, que linda, é sua cara mesmo. Acho que meu musical favorito é Company. Company, eu não conheço esse. Company é um musical, ele é de Sondheim, então é um Ah, compositor muito legal. Se quiser aham, dar uma olhada, porque as coisas dele são muito geniais. E é um que musical que legal. fala sobre uma pessoa tentando se entender numa idade assim de, meu Deus, será que eu preciso encontrar o amor? Porque ele é um solteirão Ai, que convicto, legal. começa a se encontrar com todos os amigos dele e começa a conversar sobre essa questão de como é estar sozinho, como é estar com outra pessoa. Aham, E aí eu gosto muito desse musical. que Ele legal. é bem. Já veio aqui pro Brasil? Não. Não, e agora, há uns 2 anos atrás, né, É, pré-pandemia, ele aham. tinha 2 anos atrás, antes da pandemia, ou seja, 4 anos atrás. Faz um tempo. Exato. Ele tinha estreado a versão com uma mulher no papel título. Ah, que legal. Mas lá nos Estados E Unidos, na Broadway. Inglaterra, Né? no West End. Ah, tá. Então Ah, tinha sim. sido muito legal, e aí eu fiquei, meu Deus, eu quero fazer esse personagem. Ah, ai, que legal. Tomara que venha pra cá, né? Tomara, tomara, eu ia gostar muito. Sim, eu vou torcer pra você ser a protagonista. Vou estar lá assistindo. Yeah! Legal, Mari. Pergunta 2. Um É, musical ou um balé que te marcou? um balé.
tanto balé quanto musical, que a gente se apaixona sempre por aquele que a gente conhece antes, né? Aquelas Aham. grandes obras, as mais famosas são mais famosas por um motivo, porque elas são grandes obras, né? Sim, sim. Então, o balé, acho que foi o Lago, com certeza. Ai, Eu, sim. eu já fiz Lago completo e Ai, que lindo. fiz o Trois, fiz o Pas de Quatre. Assim, Aham. acho que o Lago é o balé completo, né? É aquela coisa, É, brilha os olhos, a menina dos olhos do balé. Então, acho que com certeza ele me marcou muito. E foi o último verdade. ano que eu dancei de balé, Ah, que eu dancei de balé, foi o Lago. Então, ele tem um lugar especial no meu coração. E aham. musical, acho que Os Miseráveis também é um grande musical, Uau. um bem Sim, tradicional. é lindo mesmo. Pergunta 3. Uma companhia ou um grupo que você aplaude de pé? Eu gosto muito da Deborah Coker. Uhum. Eu sempre gostei muito de literatura russa e, né, balé Sim. russo, mas literatura Sim. também. E eles fizeram uma vez um espetáculo, há alguns anos, já não lembro quantos, que era o Tatiana. Ai, E tinha, maravilhoso. lindo, né? E tinha tanta Uhum. dramaturgia, era tão legal, o cenário. Sim. Eu adorava aquele espetáculo. Eu pude assistir em Joinville, o ano que eu fui competir, que eles se apresentaram. Então eu assisti Ah, eu duas tava lá vezes. também. Ah, Ah, a aham. gente então se viu, sem se ver, É, naquele teatro enorme. sim, que legal. Então acho que é uma companhia muito legal e eu Sim, admiro bem as escolhas ali. Acho que tem muito, muito processo criativo importante para o país lá dentro. sim, é mesmo. Legal. Mari, uma personagem de balé ou de musical, ou até de um filme que você se identifica. Tá, são tantos, né? Porque eu acho que A gente- justamente meu trabalho como artista é me identificar com colocar um pouquinho de mim ou buscar em tudo alguma coisa que eu me relacione ali. Sim. Mas por alto, acho que Moulin Rouge, eu me Uhum. identifico muito com o Christian, que é o personagem principal masculino. Sim, sim. E eu gosto muito nesse filme, que também agora é musical, que ele é muito sonhador e muito otimista e muito persistente. Então as pessoas ficam Aham. lá falando: você é boboca, você não entende de nada, você está Sim. sonhando. E ele vai tornando os sonhos dele verdade e as pessoas vão se apaixonando pela paixão dele, que ele tem pelo que ele Aham. faz. Então acho que eu me identifico Legal. muito com ele. Legal. Mari, assim, um espetáculo ou um diretor, um coreógrafo que você gostaria muito de trabalhar com ele, assim, de conhecer os bastidores do espetáculo ou de trabalhar, assim, com um coreógrafo, com um diretor. Olha, eu estou escrevendo a minha própria peça. Que Então, legal! eu tô tentando pensar nesse momento quais seriam esses profissionais e como seria esse Uau! processo, né? Até de estar no backstage, porque eu não sei se eu dou conta de escrever, produzir e estar em cena. Então, eu tenho Aham, pensado muito nisso, mas eu não sei se eu tenho alguém para te falar. Eu gosto de aham. relação pessoal, eu imagino que possa ser uma boa convidá-lo. Sim, que demais. Mari, pergunta 6. Você não é nada flexível quando? Nossa, eu sou zero flexível, eu sou tal. Ah, bem, pé no Então, chão, terra. super, super. Então, eu acho que eu sou muito inflexível quando Aham, as coisas não condizem, às vezes, com a minha expectativa. Tipo, eu brinco que eu dou uma bugada na minha cabeça, assim. Você olha alguma coisa acontecendo longe daquilo que você tinha imaginado que ia aham, acontecer, e aí você começa a fazer um não, assim, mental. Você fala, meu Deus, tô bugando. ah, Então, acho que eu sim. tenho muito desse bug mental, às vezes, e Uhum. literalmente, eu acho que eu não sou nada flexível quando eu tento fazer um plié. Ah, tá certo. Pergunta 7. Você, a sua história, você acha que você consegue enxergar assim a sua trajetória na dança ou enfim de vida mais voltada assim para uma sequência de allegro ou de adágio? Hum, Olha, Hum. eu vou ser obrigada a falar adágio, porque eu sou uma Uhum. pessoa, eu sinto que eu sou uma pessoa lenta e uma pessoa que às vezes sofre mais do que precisa para fazer as coisas. Sério? E o adágio, ele tem essa cadência, né? Do tipo, meu Sim. Deus, né? A gente vai pro adágio falando.
nossa, vai doer. E às vezes, É. só fizer e não pensar, nem dói, sabe? Aham. Então eu Eu acho que é um adorei essa adágio. relação. Muito bom. Ai. E para finalizar, a sua reverência vai para? Com certeza, para mim, academia de dança em Campinas, eu, Como chama? eu academia de balé Lina Penteado, originalmente. Ah, A Lina aham. Penteado, ela teve aí uma fase dourada lá nos anos 80, mas Uhum. eu peguei o finalzinho dela e hoje em dia ela teve uma merge, né? Ela se juntou a outra academia, agora chama Iris Ativa Lina Penteado, Sim, mas sim. a academia, então, depois que ela fez essa transição, ela tá aí com quase 60 anos de academia. A minha Aham. mãe dançou lá, a minha tia dançou lá, Que legal. a tia Lina, que é a dona da academia, era uma Uhum. pessoa muito especial. Ela me inspira muito como ser humano até hoje. Só de lembrar da tia Lina eu já fico emocionada. Então, Aham, com certeza, sim. é para eles. Que legal, Mari. Ai, muito obrigada por essa Imagina. entrevista, por esse Obrigada. bate-papo gostoso. Minha reverência vai para você também, com esse projeto lindo. Que ideia Ah, boa. ai, obrigada, não, e a minha vai para você também, assim, é tão engraçado, gente, vou abrir aqui, que eu conheci a Mari, porque ela fez o meu mapa astral, meninas, ela é muito maravilhosa, então a gente se conheceu assim, super no acaso, e quando eu tava montando aqui quem eu queria chamar, né, para essa segunda temporada, eu falei, eu acho que eu vou chamar a Mari, com a Que experiência dela em legal, teatro musical, com dança, que lembrei de você legal. na hora. Sempre Que te acompanho bom. no Instagram, né, com as novidades que você coloca, assim, tanto da sua carreira profissional como Previsão artística? previsão artística. Eu amo. Toda Imagina. semana ela coloca a previsão artística, né, da semana, de acordo com a astrologia, e eu acho, assim, incrível. Então, te admiro muito como artista, como pessoa, como profissional, e eu estou muito feliz por você ter aceito o convite e estar dividindo um pouquinho aqui da sua história comigo e com quem está ouvindo. Ai, que coisa legal. Obrigada, Pia. Eu gosto muito da astrologia, meu trabalho dentro da astrologia, é coisa que apareceu no contexto da pandemia, Sim, justamente por a gente estar dentro de casa. Eu pude também abrir a minha própria empresa de astrologia, tenho trabalhado com isso, é a minha principal fonte de renda no momento. Gosto sim, muito de poder ajudar a pessoa, especialmente nesse gancho de como que a gente procura a arte dentro do nosso mapa natal, quais gatilhos para a gente produzir artisticamente, como é que a gente se sim, entende como ser único, autêntico, sim, para conseguir passar por essa vida com mais alegria, com mais leveza, com mais cor, né? sim, E também de ver como é que a gente pode, pelo mapa ali, achar os caminhos para o artista também não morrer de fome. sim, Como é que a gente sim. faz para tá bem, né? Tá bem financeiramente, além do nosso espírito e do nosso artístico ali sendo abarcado e considerado na nossa rotina. Com certeza, é tudo muito importante, né? O quanto, enfim, como a gente já falou, né, da dança ser tão completa, o artista também ele é completo e deve ser reconhecido, valorizado, né? E Uhum, o financeiro faz parte e não tem nada de errado nisso, né? Por muitos anos isso é quase que proibido, foi quase proibido de se falar e uhum. hoje se fala muito mais nisso de maneira natural. É um trabalho, né? E tá tudo certo. Sim, e às vezes eu vejo muitas pessoas, Bia, que estão pensando em mudar de carreira. Uhum, Um pessoal que às vezes também se sente muito mal porque gostaria de viver da arte, tem aquela coisa, eu quero viver da arte, mas tem um uhum. trabalho no mundo comum, ou vice-versa, e eu percebo que esse romantismo de, nossa, porque eu tenho que ser artista, você já é artista. Todo Sim, mundo tem essa potencialidade, independente o que você faz 8 horas da sua vida, no tempo uhum. que você tiver disponível, você é artista. Mesmo nessas 8 horas, provavelmente você coloca a sua arte no seu trabalho, Sim, independente se você trabalha com programação de computador, sabe assim? sim, sim, Então eu enxergo muito esse gancho de que a gente é artista. Todo mundo tem esse potencial, não importa se aquilo é hobby, se aquilo é de final de semana, se aquilo é todo dia, se aquilo é o seu ganha-pão. Então tem que ter sim. esse espaço para você se expressar artisticamente na sua vida, É independente de mesmo. qualquer coisa. É mesmo. Ai, Mari, muito obrigada mais uma vez. Imagina! Amei. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Beijo, Mari. Um beijo, Bia.